Fala galera, tudo bem? Professor Igor Belo na área. Muito obrigado por você estar aqui vendo esse vídeo. Vou gravar mais uma aula para vocês de acordo com o edital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, banca FGV, ok? Para os cargos de técnico e auxiliar de necropsia, tudo bem? A gente sabe que o trabalho é árduo, é difícil, a matéria de biologia é muito complexa por conta dos fenômenos biológicos que acontecem no nosso organismo e eu tô aqui para ajudar vocês, tá? É uma aula extensa, eu sei. Eu tô com esse PDF aqui pronto para vocês. Eu vou tratar de uma parte do edital que ele fala de órgãos e sistemas. Não vai ter como explicar todos os sistemas para vocês. Isso aqui é só para fazer um apanhado, uma consideração inicial. E a gente vai atacar legal o tecido epitelial, que também está previsto no edital. Beleza? Se você está com pressa, tá desesperado aí, meu irmão, coloca aqui no YouTube para acelerar o vídeo, tá? Coloca aí na velocidade 1.5 e vambora, meu filho. Cai pra dentro porque não é fácil, tá? A banca FGV é uma banca cruel, é uma prova dificílima. Essa aula eu montei pensada nesta banca, então o nível de detalhamento que eu coloquei aqui pra você tá muito pesado, acima inclusive do nível que eu costumo dar de aula muitas vezes pro ensino médio, né? Quando eu quero montar uma prova mais pesada, eu dou uma aula mais pesada. Quando eu monto uma prova mediana, eu pego um pouco mais leve. Mas isso aqui que eu tô falando dá pra piorar muito, tá? Dá para piorar e muito. Então, se você tem familiaridade com a biologia, beleza, você vai conseguir levar. Se você não tem, fica calmo, porque os termos aqui podem te causar uma certa estranheza, uma certa dificuldade, mas eu tenho certeza que você vai conseguir assistir umas vezes, duas vezes aí no seu planejamento de estudo e conseguir matar algumas questões que a gente vai resolver aqui, tá? Eu coloquei 10 questões, tanto da banca FGV quanto de outras bancas, de diversos anos, beleza? Vou mostrar aqui essa parte do edital que a gente está trabalhando, ó, dá uma olhada. Aqui na parte da Fundação Getúlio Vargas, né? Esse é o edital da Polícia Civil do Rio. Aí a gente chega aqui, ó, te mostrar o que a gente está fazendo, tá? A gente já viu nesse edital que é de auxiliar de necropsia. A gente já viu como que é a citologia, que é o estudo de uma célula, nos outros vídeos que estão aqui no canal. Nós temos a estrutura da célula, já vimos isso. Nós vimos o tipo de célula, que é a célula procarionte e eucarionte. E nós já vimos a reprodução celular, que é a mitose e a meiose. Beleza? Só aí você já tem uma boa quantidade de questões que ele pode te pedir. Em relação aos tecidos do corpo, aos tecidos que existem no corpo humano, nós temos 4 tipos de tecido: o epitelial, o muscular, o conjuntivo e o nervoso. Não existe uma ordem para você estudar esses tecidos não, tá? Mas hoje nós vamos falar do tecido epitelial. Depois a gente vai para o conjuntivo, depois eu falo do muscular e por fim eu finalizo com o nervoso, tá? Tem bastante coisa para a gente ver ainda. Não se desespere. No edital de técnico, estou mostrando aqui para vocês, tá? Pode conferir lá, ó. Técnico policial de necropsia, um edital um pouco mais pesado, mais carregado. Nós temos aqui essa parte inicial do corpo humano, falar um pouquinho aí, né, sobre o corpo humano, os órgãos e os sistemas, tá? É só um apanhado geral, não vou ficar esmiuçando os órgãos todos não. Já vimos a célula procarionte, né, a célula procarionte e a célula eucarionte. Você pode também chamar de procariota e eucariota. Nós já vimos também no outro vídeo reprodução celular. Vimos como que uma célula se divide através de mitose e meiose. Fechou? E aqui ele fala, ó, tecidos e pele. E a classificação dos tecidos humanos: epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Então você vê, perdão, que ele até cita a pele e os anexos, que é uma unha, uma glândula, tudo bem? Então a gente vai aprender sobre isso aí hoje. Então a ideia é destruir isso aqui, ó, tecidos e pele. A classificação dos tecidos eu vou falar rapidamente. Pele e os anexos, nós vamos atacar o tecido epitelial bem forte com vocês aí. Beleza? Então está aqui essa aula preparada para vocês. Vamos dar início. Eu tô tossindo, então não repara. Beleza? Eu não peguei Covid, mas eu tô com uma tosse aí que não tá passando, enfim. Mas vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Eu vou chegar o meu material um pouco pro lado aqui
né? Porque às vezes eu dou um vacilo e acaba que a minha imagem aqui da câmera afeta aí a programação e a sua visualização. Mas vamos lá. Vamos botar pau na máquina aqui e se concentra. Corpo humano, então, vamos falar de órgãos, sistemas e os tecidos, né? Principalmente aqui o tecido epitelial, que é o nosso foco de hoje. Senão a matéria fica muito grande, é muito pesado. A aula de hoje já vai ser pesada. Vamos lá. Você tem que gravar uma sequência que a biologia usa, que é o seguinte. A menor unidade funcional de um corpo, você já viu comigo, é uma célula. São as células. Estas células, elas estão aqui, ó. Elas podem ser células eucariontes, que é o caso do ser humano, né, do animal em geral, eucarionte. Ou esta célula pode ser classificada como célula procarionte. Beleza? Que são as bactérias, tudo bem? Bactérias unicelulares aí. Show de bola. Agora que é o ponto, o nosso foco aqui é humano, né? Você vai fazer uma prova para a Polícia Civil do Rio, você vai abrir cadáver e mais cadáver, né? Você não vai ficar com um cachorro abrindo um cachorro ali na sua bancada. Você vai abrir corpo humano. Pessoas que morrem das mais diversas formas no estado do Rio de Janeiro, e você vai ser lotado em algum IML aí, seja em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, capital aqui, né, no município do Rio, Friburgo, sei lá onde vai ser, tá bom? Então, como o nosso foco é humano, e você sabe que as nossas células são eucariontes, eu vou apagar essa aqui de baixo. Quando essas células eucariontes, nós somos formados por bilhões, trilhões de células. Quando essa célula eucarionte, ela se junta e ela passa a ter uma certa função, quando esse grupamento de células tem funções muito parecidas, a gente diz que esse somatório de células dará origem aos tecidos. E quais são esses tecidos? Só existem 4 tecidos, tudo bem? No nosso corpo. O epitelial, o conjuntivo, que é o que eu gosto de falar num segundo momento, o tecido muscular, isso tudo está em edital, tá? E o tecido nervoso, ok? Então é isso que a gente conhece nos dias de hoje como tecido. Então o que é um tecido? É um somatório de células. Células essas que podem executar e desempenhar a mesma função. Beleza? E aí esse conjunto de células vão formar esses 4 tipos de tecidos. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Show de bola. Apaguei. Se não acompanhou, volta o vídeo aí. Esses tecidos, atenção agora, esses tecidos, quando a gente fala no tecido epitelial, quando a gente fala no tecido conjuntivo, quando a gente fala no tecido muscular ou no nervoso, quando você soma estes tecidos, quando esses tecidos estão interagindo entre si, eles vão dar origem aos órgãos. Me fala o nome de um órgão aí que você conheça do seu corpo. Ah, Bela, eu conheço meu órgão chamado coração. Ah, eu conheço meu órgão chamado rim. Ah, eu conheço meu órgão chamado pâncreas. Ah, eu sei que eu tenho um órgão chamado intestino. Eu tenho um órgão chamado esôfago. Eu tenho um órgão chamado estômago. Meu filho, eu já entendi. É isso. Quando você tem tecidos humanos, que são aqueles 4 que eu te falei, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quando esses tecidos estão integrados entre si e atuando, eles vão dar origem a órgãos. Então, um somatório de tecidos fornece um órgão pra gente. Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara que eu tenho pedra no rim. Então, eu tenho que ficar bebendo água. Beleza? Ou cevada, né? Suco de cevada. E aí, o que acontece? O meu rim, ele é um órgão composto de tecido epitelial, por exemplo, que é um tipo de tecido que existe. Existe lá... Caraca... Foi. Existe lá o tecido epitelial no meu rim. Mas existe também, quando eu sinto dor no meu rim, significa dizer que deve ter alguma coisa, né? Algum outro tecido, por exemplo, nervoso,
que permita eu sentir a dor neste rim. Existem terminações nervosas chegando no meu rim, para eu sentir dor, para eu saber que ele está doendo, para eu saber que tem pedra no meu rim, que eu preciso curar isso de alguma forma. Retirar, fazer uma intervenção cirúrgica, expelir, não sei. Entendeu, jogada? Então, quando você tem tecidos, por exemplo, o tecido conjuntivo, e dentro do conjuntivo você vai ver comigo num próximo vídeo, que existem vários tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o hematopoético, nós temos um tecido conjuntivo chamado de ósseo, nós temos um tecido conjuntivo chamado de cartilaginoso, nós temos a gordura, que é um tecido conjuntivo do tipo adiposo. Então, quando a gente menciona esse tecido conjuntivo, ele também está presente no rim. Então você vê que o rim não é só feito de tecido epitelial, o rim não tem somente tecido muscular, o rim não tem somente o tecido nervoso ou o tecido conjuntivo. O rim, ele é um somatório de tecidos, por isso que ele é um órgão, beleza? Então basicamente era isso que eu queria te mostrar nessa sequência, tá? Eu já vou até resolver uma questão com você lá embaixo, de uma vez, no final do PDF, para você ver como que a banca cobrou isso daí. Então você já sabe, uniu células com a mesma função e desempenho, tecidos. Uniu tecidos diferentes, você vai formar órgãos. Quando esses órgãos estão integrados entre si, quando um órgão se comunica com o outro, por exemplo, eu como aqui um prato de arroz com feijão, dei uma garfada. Engoli, eu tenho a língua, que é um órgão, eu tenho a minha faringe, eu tenho o meu esôfago, que é por onde a comida vai descer aqui, vai cair no estômago, vai passar pelo intestino delgado para fazer toda a digestão, vai parar no reto, no intestino grosso e reto, para formar as fezes, e eu vou expelir isso em algum momento. Quando órgãos estão trabalhando dentro de como se fosse uma indústria, né, com toda a organização possível, eu tenho os famosos sistemas. Belo, que sistema é esse? Você conhece. Tu já teve aula disso na tua vida. Sistema digestório, por exemplo, para fazer a digestão da tua comida. O famoso sistema nervoso. Quem nunca ouviu falar em sistema nervoso? Correto? Quem nunca ouviu falar, está muito em voga agora por conta da questão da pandemia, né, da Covid-19, sistema imunológico. Questão das vacinas, a imunologia que uma vacina, né, a imunidade que uma vacina pode dar pra gente, por exemplo, ok? A imunidade inata, a imunidade natural do nosso corpo. Tem pessoas que nunca foram vacinadas e conseguiram sobreviver, por exemplo, à Covid, porque o próprio corpo conseguiu reverter a ação viral. Isso é imunologia básica. Então, assim, quando a gente fala em sistemas, é um somatório de órgãos, ok? Que vão atuar para te proteger ali e para as mais outras diversas funções, ok? E esses sistemas integrados, ou seja, quando o sistema nervoso está conectado com o sistema digestório, está conectado com o sistema que trabalha os hormônios, que é o endócrino, né? E com diversos outros sistemas que existem no nosso organismo, por exemplo, sistema circulatório, que é por onde o sangue, né? A gente faz o estudo ali do caminho do sangue. Tudo isso, todos esses sistemas integrados formam o meu corpo, o meu organismo. Beleza? Então, com isso a gente conclui esse apanhado inicial que eu queria mostrar para vocês, que células dão origem a tecidos, que dão origem a órgãos, que dão origem a sistemas e que dão origem, né, ao nosso corpo, que é o nosso organismo. Beleza? Vou tomar a liberdade de resolver uma questão lá embaixo com você sobre exatamente esse ponto inaugural da aula. Olha só, eu coloquei 10 questões para a gente resolver na aula de hoje, depois que eu terminar a explicação. Mas você já tem capacidade de responder a questão 6. Deixa eu aumentar o zoom, que eu acho que fica melhor para você visualizar assim. Eu vou chegar aqui para o canto, que aí eu acho que eu consigo aparecer de certa forma aqui no canto, né? E a gente responde a questão 6.
A questão 6 caiu no ano de 2021. Tá? Eu estou gravando essa aula aqui, hoje é dia 5 de janeiro de 2022. Na Alternativa Concursos, tá? Na Prefeitura de Esperança do Sul, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, para o cargo de professor de ciência. Ah, não é FGV. Meu filho, esquece isso. É uma questão de múltipla escolha e fala justamente sobre o primeiro tópico do nosso edital. Ele diz o seguinte: o corpo humano é algo muito complexo, tá? O corpo humano ele é algo muito complexo. Quando os primeiros cientistas começaram a desvendar alguns dos mistérios que envolviam o corpo humano, eles perceberam que se tratava de um verdadeiro universo a ser explorado. Só blá blá blá, uísca e sacia para te enrolar. Acompanhando a lógica materialista e organizacional, o corpo humano ele segue aí, ó, uma determinada ordem. Qual é a ordem que vai chegar até o nosso corpo humano? Será que o nosso corpo começa com órgão? Será que o nosso corpo já começa com um sistema? Você acha que o nosso corpo já começa com um tecido? O que eu acabei de falar para você? O nosso corpo ele começa com uma unidade básica da vida. Aquela unidade básica que funciona. Essa unidade básica que funciona é a célula. Padrão. E quando essas células se reúnem e elas têm uma função muito parecida no seu organismo, esse grupamento de células vai dar origem a um tipo específico de tecido. Então o próximo passo é o tecido. Gostei. Olha o sentido da seta. Por enquanto nós não sabemos o gabarito. O gabarito vai vir agora. Eu tenho que ver se eu vou formar um sistema ou um órgão a partir de tecidos. Eu acabei de explicar para você. Aqueles 4 tecidos que existem no nosso corpo, epitelial, que é o que a gente vai pegar pesado hoje, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, quando eles estão agrupados e interagindo, eles vão formar órgãos. Aí esses órgãos somados dão origem a sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? E esses conjuntos de sistemas vão dar origem ao nosso corpo, tá bom? Então, ele só trocou aqui, ó. Quando ele bota sistema na frente do órgão, ele errou. Primeiro é o órgão para depois vir o sistema. Portanto, o gabarito, né, dessa questão fica sendo aí a letra E. Ok? Letra E é o nosso gabarito dessa questão 6. Então, nós já matamos essa questão aí. Show de bola, estou subindo o material, vamos voltar para o início. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Agora eu vou tirar o zoom, que eu estou com medo ali da câmera atrapalhar. Show de bola. Então nós percebemos aí que há um aumento de complexidade nessa relação que eu acabei de te explicar, que é essa relação aí de cima, tá? E aí agora, já que você já está com uma ideia geral de como o nosso corpo se organiza, eu vou falar com você como que funciona esse tal tecido epitelial, que geralmente nas escolas é o primeiro tecido que um professor de biologia, de ciências, né, ensina para o seu aluno. São 4, já falei os nomes: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só tem esses 4, não tem como inventar mais nada, por enquanto. E aí a gente começa com esse epitelial, que muita gente fala assim: ah, o epitelial é a pele. Ah, é a pele, eu já estudei isso. Galera, a pele humana, isso aqui que você está olhando em mim, ó, todo esse tegumento que está aqui em volta de mim, barriga, braço, rosto, tudo, a pele, ela é um órgão. A pele é um órgão, igual é o fígado, igual é o rim, igual é o cérebro, tá? A pele é o órgão. Aliás, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos falar desse tecido. Você já sabe comigo que o tecido epitelial, na verdade, é um conjunto de células que vão ter uma certa função. É um grupamento de células das mais variadas formas
elas vão ter uma função específica no seu corpo para formar esse tecido. E aí esse tecido, uma vez formado por essas células, ele tem que desempenhar uma função para você. Ele tem uma razão de ser. E essa função que o tecido epitelial tem com você é a função PAC, né? PAC não é Programa de Aceleração do Crescimento não, tá? Como já foi slogan aí de um governo passado. PAC é proteção, absorção e captação. O P é de proteção. O tecido epitelial ele quer proteger você. O A é de absorção. O seu tecido epitelial ele consegue absorver substâncias. Ele tem essa capacidade. Quando você passa, por exemplo, um creme hidratante na sua mão russa, na sua canela toda russa, que a minha, por exemplo, fica toda russa, quando eu vou na praia eu fico todo cinza, quando eu passo o hidratante, o meu tecido epitelial tem essa capacidade de absorção. Beleza? E a pele também, né? Eu digo a pele assim como se fosse o órgão como um todo, né? Ela tem também essa capacidade de captação. Tá? Ela consegue captar, o nosso tecido epitelial consegue captar os estímulos. Então, por exemplo, se alguém me der um beliscão, se alguém me der um soco, se alguém fizer um carinho em mim, um cafuné, se eu me queimar, né? Imagina, eu tô andando e aí explode na calçada lá uma loja do nada, e aí com aquela explosão eu tava lá andando na calçada, eu acabei me queimando. Então, assim, isso é possível acontecer. Então, o nosso tecido epitelial, ele, PAC, lembra do PAC? Ele, P, protege, ele, A, absorve nutrientes, e ele, PAC, C, ele capta estímulos sensoriais. Então, você consegue perceber, inclusive, frio, calor, quando está quente, quando está frio, através do tecido epitelial. Fechado? Nós temos dois tipos de tecido epitelial. Eu vou chamar de tipos, tá? São dois tipos. Alguns livros falam que são dois grupos. Aí eu destaquei aqui, né? Eu botei uma tarjeta amarela e uma verde, porque nós temos o tecido epitelial de revestimento, ok? Deixa eu aumentar aqui o calibre aqui da caneta. Nós temos esse aqui que a gente chama de tecido epitelial de revestimento. O nome é fácil. Ele vai ter a função de revestir, cobrir, forrar os nossos órgãos, tipo forrar mesmo. Igual quando tu bota uma coberta no teu colchão, tu não tá forrando a tua cama, o teu colchão, para tu não dormir em cima dele direto? Então quando você forra alguma coisa, você está protegendo. Você está revestindo. Isso aí é um tipo de tecido epitelial, é o de revestimento. O outro tipo que existe, e são só esses dois, é o tecido epitelial de secreção. Olha o nome. Secreção, ele vai secretar algumas substâncias para você ou no seu organismo, ok? Por exemplo, ao terminar essa aula, se você chorar de emoção, fala, caraca, meu irmão, o cara tá dando aula pra mim aqui, tá me ajudando pra caraca. Se você chorar de emoção, ou quando você chora porque você perdeu alguém, né, você foi em algum sepultamento, você tá com raiva, você tá com ódio, você tá feliz, enfim, nervoso, tenso, não importa. Se você está chorando através de uma glândula lacrimal, você está secretando uma substância, né, através desse tipo aí, que é um tecido epitelial de secreção. Ele vai liberar alguma coisa para você e mais à frente a gente vai ver que coisas são essas, que substâncias são essas. Beleza? Fechado, bonitão. E aí você já sabe, né, que esse primeiro grupo de tecido, que é o de revestimento, ele simplesmente vai revestir os nossos órgãos. Tá aqui, ó. Ele protege, ele reveste, esse epitélio vai revestir os nossos órgãos tanto pelo lado de fora, externamente, quanto internamente, externa e internamente. Ok? No nosso segundo grupo, que eu falei que só tem dois, né? Ou reveste, é revestimento, ou secreta, é de secreção. E aí é mole. É uma parte do epitélio que vai produzir o quê? As famosas secreções glandulares. Hormônios vão sair daqui. Glândula sebácea, o famoso sebo, né? O famoso óleo, aquele óleo quando a gente está suado. Sabe quando tu tá jogando basquete, jogando futebol, o cara encosta em você, aquele sebo, aquela gordura do corpo dele, né? Ou às vezes você tá fazendo jiu-jitsu, aquela, porra, meu irmão, não tem jeito, tem que, porra, tu tá lutando, o cara tá suando. Esse sebo que existe vem através das glândulas
vem através das glândulas sebáceas. E aí, quando nós temos essas glândulas sebáceas produzindo esse óleo, essa gordura, este sebo, isto é uma secreção glandular. Essa glândula sebácea faz parte do epitélio de secreção. É apenas mais um exemplo. A lacrimal também. A sudorípara, que é a do suor, também. Sacou a jogada? É isso que eu quero que você entenda. Se um epitélio não estiver revestindo, ele está secretando. Por isso que só tem esses dois tipos. Beleza? Show do milhão. Segue. Segue o baile. Vambora, não desiste não. Aqui são as características que cai pra cacete em prova. Quais são as grandes características gerais aí de um tecido epitelial? Que tá lá no seu edital. É um tecido com pouquíssima substância entre as células. Toda vez que você ouvir essa expressão intercelular, eu estou querendo dizer que isso aqui é entre as células. Então imagina a seguinte situação. Vou chegar aqui para o lado para você ver. Imagina a seguinte situação. Deixa eu melhorar isso daqui. Entre as células. Imagina que eu tenho uma célula assim. Aí a outra aqui. Aí uma outra aqui. Aí uma outra célula aqui. Uma outra célula aqui. Uma outra célula aqui. Uma outra célula aqui. Tá percebendo que essas células estão muito próximas uma das outras? Elas estão bem juntas, bem unidas? Pois então, quando isso aqui acontece, quando uma célula está muito próxima da outra, se você olhar legal, você praticamente, não tem espaço entre as células, O espaço entre as células é muito pequeno. Praticamente é um espaço inexistente. Tá? Quase não tem. E aí, é o que a gente fala em relação ao tecido epitelial. É um tecido onde quando você olha essas células no microscópio, você praticamente não acha substâncias no meio daquelas células, entre as células. Por isso que ele fala em pouquíssima substância intercelular. Entendeu a expressão? É isso que eu quero que você coloque na cabeça. Show! Pô, Belo, será que tem então algum tecido? Vou apagar aqui, Será que tem algum tecido que você tem uma célula assim, aí a outra tá aqui, 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 a outra tá aqui. Pô, tem maior espação aqui no meio, tem espaço aqui bom entre as células, tem um bom espaço entre essa e essa, tem um bom espaço entre essa e essa. Será que tem algum tecido que tenha bastante substância entre as células? Tem. É o tecido conjuntivo, que nós vamos ver num próximo vídeo. Beleza? O epitelial não tem isso. O epitelial não tem essas substâncias intercelulares. Show do milhão. Seguindo. O epitelial é um tecido que não possui vasos sanguíneos, logo você não sangra. Você não consegue sangrar. Ué, como assim? Eu não consigo sangrar? Quando eu me machuco eu sangro. Calma. Já aconteceu com você de às vezes você se ralar em algum lugar? Às vezes tá em casa mesmo. Aí tu tá de bobeira e tu olha assim e fala, caraca, mas como é que eu tô ralado aqui? Que eu nem senti. Já aconteceu isso com você? Pois é. O tecido epitelial ele não tem vaso sanguíneo. Eu vou mostrar uma foto para você já já. Se ele não tem vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo não tem como ser rompido. Se você machucar o tecido epitelial, você só está machucando um grupo de células. E não tem vasos sanguíneos passando nessas células. Então você não sangra. São aqueles arranhões que a gente aparece no corpo que a gente nem sabe como é que ele está ali. Isso acontece muito. Beleza? Outra coisa. É um tecido, atenção aqui, isso aqui é importante demais. Muito importante esse asterisco aqui, é asterisco, tá? Depois que eu aprendi isso aqui eu nunca mais esqueci. O nome é asterisco. Tem gente, né, que morreu falando asterístico. Não existe isso não, tá, gente? É asterisco. Então vamos embora. Aqui você precisa saber, porque isso aqui é importante pra caramba. É um tecido, esse tecido epitelial, ele é um tecido que ele será nutrido por um outro tecido, chamado de conjuntivo, que você ainda não aprendeu, você vai aprender depois.
Então grava, o tecido epitelial ele vai ser alimentado, ele vai ser nutrido pela função de um outro tecido, que é o conjuntivo, através de um processo chamado de difusão. E aí, as células sanguíneas, aí sim, presentes numa região chamada de derme, que é uma camada chamada de derme, que é tecido conjuntivo, esses vasos sanguíneos presentes ali, essas células sanguíneas presentes nessa região chamada de derme, é que vai ter a capacidade de nutrir as células que estão acima, que são justamente as células do tecido epitelial. Vou mostrar isso pra você agora. Olha aqui. Vou pegar uma figura aqui, bolada. Pô, é figura pra caramba, irmão. Mas tu vai entender. A aula é pesada, mas tu vai entender. Olha pra cá. Cadê? Aqui. Deixa eu botar um zoom a mais. Olha essa figura aqui. Olha o que eu quero te mostrar. Quando você pega e olha esse colchetes aqui, ó, que eu tô marcando em laranja, esse colchete está representando as camadas de uma região chamada epiderme. Essas camadas são, analisa, camada germinativa, tá aqui. Camada espinhosa é esse grupamento de células aqui. Camada granulosa é esse grupamento de célula aqui. E a camada córnea, que é essa camada bem superior, que é o que você está vendo aqui em mim. Ó. Isso aqui é a camada córnea. Show? Beleza. Aí, olha só. Abaixo da epiderme, olha o que você localiza. Você localiza a derme. E o que tem na derme? Vasos sanguíneos. Tem sangue passando na derme. E sangue carrega nutriente. E aí é esse nutriente que vai sair da região aqui da derme e vai subir, atingindo a região da epiderme. E aí ocorre um processo de nutrição através de um processo de transporte passivo que você um dia vai aprender, chamado difusão. Difusão simples, inclusive. É um processo que nem gasta energia. Tá? Não tem a célula não precisa gastar energia para fazer essa alimentação do tecido epitelial, não. Então grava isso. É a derme que está no conjuntivo que consegue nutrir, através de difusão, a epiderme. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para você nessa figura aqui. Então eu vou subir a tela, vou voltar lá para cima para a gente dar continuidade. Espero que você esteja entendendo. Subiu. Galera, seguindo. Vou tirar o zoom, hein? Então você já sabe, uma das partes mais importantes da aula é essa, tá? É não possuir vasos sanguíneos no tecido epitelial. E saber que esse tecido epitelial, ele é nutrido pelo tecido que está logo abaixo, que é o conjuntivo. Beleza? Não esqueça, então, dessa informação. Outra informação boa, mas cai muito pouco, é que esse tecido epitelial, ele é formado por qualquer folheto embrionário. Quando você está em embriologia um dia, você vai ver que esse folheto embrionário, ele pode ser a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Tá bom, pessoal? Isso aqui a gente estuda quando a gente dá aula de embriologia, que é desde o momento da formação de um zigoto até a formação ali do feto, né, da criança formada ali, pronta para nascer. Tudo bem? Todo esse desenvolvimento embrionário que acontece ali no útero, na barriga da mulher, ele passa por várias etapas de transformação e ele forma folhetos. Existe uma fase, né, que ele vai formar folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E cada um desses folhetos vai dar origem a vários sistemas no seu corpo. Sistema cardiovascular, sistema imunológico, vai dar origem a um sistema nervoso. E o tecido epitelial em si, ele pode ser originado tanto da ectoderme, quanto da mesoderme,
quanto também da endoderme. Ele pode ser formado através desses 3 folhetos embrionários. Beleza? Isso cai muito pouco em prova, tá? Também é um tecido onde você sabe que as células ficam muito juntas, muito próximas. Acabei de fazer aí o desenho para você das células bem juntinhas uma das outras. Beleza? Se você, inclusive, quiser olhar essa figura aqui, ó, vou aumentar o zoom de novo, olha ela aqui, ó. Olha que maneiro. Aqui mesmo você consegue perceber que essa célula que está aqui, ó, vou pintar ela de preto, ó. Ela está muito perto da célula que está do lado. Vou pintar de vermelho. Essa célula que eu pintei de vermelho está muito perto dessa que está do lado. Vou pintar de verde. Está percebendo que elas estão muito unidas? Parece plaquinhas, aquelas... Quando a gente vai para Paraty, já foi para Paraty aqui no Rio de Janeiro? Aquelas ruas que tem umas pedrinhas coladas uma na outra? É isso aí, ó. O tecido epitelial, galera, as células ficam muito juntas, muito unidas entre si. Beleza? Show do milhão, são características gerais. Essa aqui é importante demais, isso aqui cai em prova. É a famosa membrana basal, eu vou te mostrar o que é isso, tá? Existe no tecido epitelial essa famosa membrana basal aqui, é o nome que recebe. E essa membrana basal, uma película, tá? Ela vai separar o tecido epitelial do conjuntivo. Quando você analisa a célula, você vai ver que a membrana basal, que está exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou passar uma linha vermelha aqui, tá, pessoal? Pra você ver, ó. Ó. Percebeu? Essa membrana basal, ela tá dividindo a parte do epitélio, ela tá separando o tecido epitelial do tecido que está abaixo, que é aquele tecido que vai nutrir, que é o tecido conjuntivo, aquele que já tem capilares sanguíneos, ó, tá vendo? Você percebe que a parte de cima está dividida aqui pela parte de baixo. Quem faz essa função de separação? Membrana basal. Fechou? Perfeito. Tá escrito aí bonitão para você, tá? Continuando, nós temos... Desculpa, tá, pessoal? Nós temos uma outra característica importante aí, ó. Que é o seguinte, esse tecido epitelial, quando a gente olha ele numa microscopia, quando a gente olha uma célula humana, você vai ver que ele tem 2 lados diferentes, tá? Né? A gente diz que esse tecido ele é polarizado. Você tem um lado desse tecido que está voltado para o lado de fora do órgão, para o lado de fora da cavidade. A gente vai chamar essa superfície de superfície apical. E nós temos a parte do lado oposto, voltado para a parte interna, que eu vou chamar de superfície basal. Tá? Então pensa assim, imagina que eu tenho um órgão aqui, ó. Imagina que eu tenho um órgão que, por exemplo, sei lá, é o estômago. É o estômago. Tá? Que, pô, meu estômago tá horrível, tá? Aqui eu tenho o estômago, a comida fica aqui dentro. Beleza? Tá tudo aqui. Aqui tá a conexão com o esôfago, enfim, tudo certo. Aí aqui a comida tá aqui, tudo bem, a McDonald's, Big Mac, tá tudo certo aqui. Quando você pega esse órgão que é o estômago, a parte da célula dele que está voltada para o lado de fora do órgão, eu vou chamar de superfície apical. E a parte do tecido epitelial que está voltada para o lado de dentro, eu vou chamar de superfície basal. Ok? Show do milhão? Ok, então aí é um tecido que também tem várias formas, tá, pessoal? Quando a gente analisa um tecido epitelial na microscopia, nem todas as células são iguaizinhas, você vai perceber diferenças de vários tipos celulares aqui, é o que a gente vai pegar pesado, tá? Quero mostrar aqui, por exemplo, essa imagem aqui. Não fica ligado na nomenclatura, não. A nomenclatura já caiu muito no passado, hoje em dia. Eu quero que você foque no formato, olha pra cá. Dá uma olhada aqui, take a look, take a look, olha só. Tá vendo aqui que você tem uma expressão chamada de membrana basal? Vou passar o carrinho aqui laranja, hein, ó. Passei a linha laranja. O que a membrana basal faz? Eu acabei de falar para você. Ela separa aquela parte que é o epitélio do tecido de baixo, que é o que? O tecido de baixo aqui, ó. É o conjuntivo. Show.
Percebeu? Beleza. Agora olha que interessante. Essa foto que você está vendo aqui, ó, você percebe que tem essa célula colada na célula do lado, colada na célula do lado, cada uma com seu núcleo. Tá vendo o núcleo roxinho ali? Essa colada do lado, essa aqui do lado, e por aí vai, irmão. Essa do lado, tá? Essa foto aí tá em terceira dimensão, né? Tá em 3D. Então eu quero que você veja que isso parece um prisma, parece um cilindro, o formato dessa célula. Por isso que eu digo que essa célula aqui, ó, é uma célula cilíndrica, é uma célula prismática. Entendeu? É um epitélio simples, que parece uma coluna, só isso, tá? Olha do lado. Percebe que essa célula está do lado dessa, está agarrada com essa, está agarrada com essa e essa? Pois é. Tudo agarradinho, só que no formato de quadradinho melhor, parece um cubinho, parece um dado. Isso aqui é uma célula cúbica. Também você tem um epitélio simples, só que agora é cúbico. Separado pela membrana basal, aquela linha que a gente falou, que separa do tecido conjuntivo que está logo abaixo, que é onde tem vaso sanguíneo, é onde sangra. Ah, Bela, então peraí. Se eu rapidamente, sei lá, me cortei com uma faca, sem querer, e eu sangrei, significa que eu atingi o epitélio e também atingi o conjuntivo? Sim. Para você sangrar, você tem que atingir o tecido conjuntivo. Beleza? Vou chegar para o lado, porque certamente a minha câmera não ficou legal aí, tá? Então vou refazer aqui só para você ver, ó. Esta célula é igual a essa, que é igual a esse quadradinho, que é igual a do lado, e está todo mundo conectado, um pertinho do outro. Observe que parece um cubo mesmo, um cubo quando a gente joga. Tá vendo? Por isso que é uma célula cúbica. É um epitélio cúbico. E a membrana basal tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha a membrana basal aí, aquela linha que divide o epitélio do tecido conjuntivo que está abaixo. É aqui que tem sangue, ó. Por isso que eu te falei, se você se ferir e sangrar, é porque a faca conseguiu chegar no seu conjuntivo. Beleza? Pô, meu irmão, melhor do que isso aí, ó. Impossível, tá? Aula com gravura é sempre bom pra você fixar. Olha essa que maneira. Essa aqui eu adoro Paraty, né? Eu gosto de Paraty. Uma cidade aqui no Rio de Janeiro, depois de Angra dos Reis. Quando eu olho pro chão de Paraty, cara, as pedras. Outro lugar também muito bom em Minas Gerais que eu conheci, que é Ouro Preto. Quem teve a oportunidade de ir para Ouro Preto, tem essa rua aí. Essas ruas assim. Com um monte de pedra colocada. E quando você olha, aquilo parece um pavimento mesmo. Por isso que é um epitélio pavimentoso. E olha como a célula está grudada. Essa está perto dessa, que está perto dessa, que está perto dessa, está perto dessa. Quase não tem espaço entre as células. Pouca substância intercelular. Pouca substância entre as células. Intercelular, entre as células. Beleza? Então, percebam aí também essa figura maravilhosa que traz a membrana basal, traz o tecido conjuntivo que está logo abaixo daquele epitélio pavimentoso. Ok? Show do milhão. Vocês estão indo muito bem. Agora eu vou tirar o zoom aqui, que eu queria mostrar para vocês uma parte bem importante também da nossa aula teórica, antes da gente resolver as questões, para você sentir o peso disso, que são as especializações da membrana do tecido epitelial. O que é isso? Quando você analisa uma célula, pessoal, quando a gente olha uma célula, você sabe que a célula tem lá, né, membrana plasmática, citoplasma e tem o tal do núcleo. Esse núcleo é onde tem o DNA ali no meio. Lembra disso? Ok, tem vídeo disso aí já aqui no nosso canal do YouTube. Acontece que aqui nessa membrana plasmática que eu estou envolvendo de azul, algumas células vão trazer algumas adaptações, algumas especializações. Vai rolar uma função especial nessa membrana aqui, ó. Beleza? Aí, ó, eu tô dizendo pra você, esse tecido que é o epitélio, ele é especial porque ele tem várias... Ficou horrível, né? Ele tem várias especializações em suas células que permitem que essa célula e que esse tecido desempenhe, sim, uma melhor função. Função de
aderência celular, ou seja, a célula vai ficar mais aderida uma na outra e essa célula vai conseguir absorver também melhor os nutrientes. Lembra do PAC? Tecido epitelial é proteção, absorção e a letra C, beleza? Que ela consegue aí captar os estímulos. Uma das mais importantes adaptações que uma membrana pode ter são as microvilosidades. Meu irmão, essa aqui cai em prova. Eu quero que você olhe essa região aqui, ó, que eu envolvi em vermelho. Nessa região ali, você percebe que tem um monte de coisinha que tá indo para cima assim, ó. Um negocinho que vai para cima e cai, vai para cima e cai, vai para cima e cai. Parece um cotonete, vai para cima e cai. Isso é a borda da sua célula, por exemplo, do intestino. Acontece muito isso daí no intestino, que é um local que a gente precisa fazer muita absorção de nutrientes por conta do alimento. Quando a gente mastiga o alimento que a gente engole, o intestino ele precisa ter estas microvilosidades para conseguir captar cada vez mais nutrientes, porque isso aqui aumenta a superfície de contato com o alimento. Então, numa célula, quando você analisa a membrana plasmática dela, se ela tiver esse formato, essas microvilosidades, isso vai ser muito importante para que você consiga lembrar que essas microvilosidades, elas são importantes para aumentar a superfície de contato com os alimentos e com isso, com esse aumento da superfície de contato com os alimentos, você aumenta automaticamente a absorção de nutrientes. Show do milhão? Então tá aí uma foto, né, de uma microscopia de uma célula que tem, né, essa membrana plasmática bem modificada aí nessa forma, nesse formato de microvilosidade, tá? Show de bola, vamos seguindo. Espero que a câmera não esteja tampando muito o que eu estou escrevendo. Existem outras importantes especializações que acontecem nessa membrana, não é só a microvilosidade, existem outras. Eu vou passar rápido, apesar de a gente resolver a questão disso. Eu vou passar rápido nisso. Quais são essas outras especializações que o tecido epitelial pode ter lá na membranazinha da tua célula? A gente tem o famoso complexo unitivo, também conhecido como complexo juncional, tanto faz, né, o nome que aparecer na sua prova. Nós temos nesse complexo a famosa zona de oclusão, nós temos a zona de adesão e nós temos estruturas chamadas de desmossomos. E onde que eu acho esse tal complexo unitivo? Onde que eu acho essa zona de oclusão, essa zona de adesão e esse tal desse palavrão aí que são os desmossomos? Você acha muito no nosso intestino delgado, ok? Então, se um dia você abrir um cadáver, tiver que coletar células do intestino delgado dele, fizer um corte histológico, né? Fizer um corte nessas células, existem técnicas para isso, tá? Você faz um corte naquele pedaço do órgão e analisa no microscópio. Quando você olhar a histologia, o estudo daquele tecido, de como que aquela célula está naquele intestino delgado, você vai perceber esse formato aqui, ó. Você vai ver zona de oclusão, zona de adesão e os famosos desmossomos, ok? Pra que isso, cara? Pra que, assim, que é isso? Que palavrão são esses aí, galera? A célula, ela quer ficar grudada uma na outra. As células querem ficar próximas umas das outras. Esta é a função básica de um tecido epitelial, é promover essa adesão. Então, todas essas estruturas que eu estou citando para você vai ter basicamente essa função. Olha aqui, ó. A zona de oclusão promove uma forte junção das membranas das células que estão lado a lado. Então, quando você tem uma célula e você tem outra próxima, aqui nesse meio você tem uma zona de oclusão
promovendo uma forte junção. Outra, você tem também zona de adesão, que também promove essa junção de uma membrana com a outra das células, mas sem que elas se toquem. Então, se eu tenho uma célula e eu tenho a outra, elas podem estar próximas, mas sem se tocar. Se isso acontecer, nós vamos ter ali a famosa zona de adesão. Tudo é composto de proteína, tá, pessoal? É um monte de proteína ali integrada na sua membrana plasmática. E aí, essas proteínas vão se conectando, vão se rearranjando ali na membrana da célula, né, em vários pontos dessa célula. E aí ela vai permitindo que essa célula fique bem grudadinha, bem próxima uma da outra, ok? Por fim, nós temos também esse palavrão, que são os desmossomos, tá? Que também ocorre em vários pontos ao longo da membrana. Então, se você tem uma célula aqui, ó, em vários pontos da membrana, você vai ter regiões chamadas de desmossomos, que parece um disco mesmo, parece uma bolinha, parece um disco, e aí isso vai ajudar a amarrar essas células, né? Vai dar firmeza aí, ó, vai dar aderência entre as membranas da célula, vai dar também força e estabilidade para estas células. Então observe, os desmossomos, eles atuam na membrana, ok? Tem um palavrão aqui que já caiu em prova, que a FGV sacaneou o aluno, que foi isso daqui, ó. Os hemidesmossomos não são a mesma coisa. Desmossomos é uma coisa, hemidesmossomos é outra. E aí a FGV esculachou aqui, ela pegou pesado, ela destruiu o coração das famílias do nosso Brasil, tá? Porque ela cobrou hemidesmossomos na prova. E aí toma cuidado. Os desmossomos vão dar estabilidade e força ao longo da membrana da célula. É uma proteína que tem aspecto de disco, tá? É uma especialização da membrana plasmática, sim, e ajuda a fixar uma membrana na outra. Agora, cuidado. O hemidesmossomos, a ideia aqui já é conectar uma membrana plasmática de uma célula na lâmina basal da outra célula. Meu irmão, mudou, entendeu, né? Mudou a porra toda. É isso aí. Então, olha só. Se eu estou conectando uma membrana de uma célula com uma membrana da outra, dando firmeza, dando estabilidade, amarrando essa célula, aderindo uma nas outras, e isso está espalhado em vários pontos da membrana, eu estou falando de desmossomos. Agora, quando eu falo de hemidesmossomos, eu estou falando de uma estrutura, de uma especialização, onde a membrana plasmática de uma célula está se prendendo à lâmina basal de outra. E não na membrana da outra. Tá? Então toma cuidado com isso daí. Show do milhão, aqui eu tenho uma foto que eu trouxe para você, tá? Aqui tem até, vou aumentar o zoom só para você ver, tá, pessoal? Eu vou aumentar o zoom aqui. Vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa para você aqui, ó, na figura. Isso aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Isso aqui é o seguinte. É só para você ter uma ideia de que quando você olha essa imagem, eu quero que você olhe para cá, tá? Ó, quero que você olhe para cá. Aqui, ó, quero que você olhe essa região aqui. Eu quero te mostrar que eu tenho aqui uma célula próxima da outra. Ó, vou sublinhar de preto, ó. Esta célula, olha para cá, ela está muito perto, vou mudar de cor, vou botar um verde, ela está muito perto, deixa eu pegar um verde escuro aqui, pessoal. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar essa aqui, roxo, pronto. Ela está muito perto desta célula aqui, ó. Ó, 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 ó. A membrana está praticamente se encostando uma na outra, tá vendo? Ó, ó, ó. Eu tenho uma célula do lado esquerdo e uma célula do lado direito. Ah, entendi. É isso que essa figura está mostrando. E aí a figura deu um zoom. A figura foi lá na meiuca
e vai te mostrar, irmão, o que está acontecendo nessa bodega aqui do meio, ó. O que tem ali? Nós temos, né, filamentos intermediários, nós temos desmogleinas, que são proteínas que fazem parte dos desmossomos, tudo bem? Nós temos proteínas integrinas, nós temos aqui conexônios, tudo nome difícil para mostrar que uma célula, a tendência é sempre ficar muito próxima uma da outra quando a gente está tratando de um tecido epitelial. Beleza? Show de bola, então nós temos zona de oclusão, zona de adesão, desmossomos, junções gap, hemidesmossomos. Tudo isso é sempre importante para manter uma célula muito próxima da outra. Show de bola? Beleza? Vamos ver que essa junção gap aí que eu acabei citando também, né? Botei uma figura aqui para você. Tirar o zoom. A junção gap, né, nada mais é do que um canal de comunicação que existe entre uma célula e outra. Porque imagina, eu tenho uma célula que está aqui e a outra que está passando pertinho aqui. Será que pode acontecer de um nutriente que está nessa célula querer passar para a célula do lado? Pode. Tem como passar? Tem. Eu preciso de uma ponte, de uma conexão entre uma célula e a outra. Quem faz isso? Junções do tipo gap. São canais de comunicação entre as células. Esses canais se abrem, né, uma em cada lado lá da membrana, permitindo a passagem de moléculas pequenas. Isso promove, né, uma troca de substância entre uma célula e outra. Isso é uma junção gap. Olha o tubo aqui, maneiro. Tá explicado aqui, tem uma seta aqui para você ver, ó. Olha aí. Tá vendo? Então, por exemplo, uma substância que está aqui embaixo, ela pode passar aqui, ó, no meio, ó, e ir para a célula de cima. A célula que está em cima, essa aqui, por exemplo, pode se conectar e passar uma substância aqui pelo meio dessa junção gap e passar substâncias para a célula que está embaixo. Dificuldade aí? Não, né? Show de bola. Outras especializações são os cílios, né, pessoal? Não sei se você está conseguindo ver aqui, ó. Quando a gente pega uma célula, olha no microscópio e percebe esta estrutura aqui, ó. Esses cabelinhos aqui bem na pontinha da célula e da membrana, esses cabelinhos a gente chama de cílio, tá, pessoal? São estruturas aí proteicas, né? Esses cílios acabam batendo, né? Isso é muito importante até, pessoal, na parte do sistema respiratório, quando a gente for ver mais para frente, nós temos muitos cílios na nossa traqueia. Então, quando entra alguma coisa que a gente tosse, essa tosse é muito baseada no cílio batendo para querer expulsar alguma impureza. Às vezes pode ser um grão de arroz, pode ser um feijão, algo que caiu no nosso canal, nas nossas vias aéreas, e a gente tem que expulsar aquilo. Beleza? Tem gente que até morre engasgado porque alguma coisa sólida cai nas vias aéreas. E a traqueia, ela tem as células específicas ali no seu tecido epitelial com bastante cílios, justamente para esses cílios ajudarem a bater assim, querer expulsar aquela coisa para fora, tá? Aquela substância estranha para fora. Isso também temos esses cílios também na mulher, lá na tuba uterina. Quando a mulher solta um óvulo, esse óvulo vai nadando pela tuba uterina até chegar no útero, através desses cílios. Beleza, pessoal? Show de bola. Aqui agora a gente avança só para analisar, né, os dois tipos de tecidos existentes. A gente já falou, né, é o de revestimento ou de secreção. E aí esse de revestimento, eu não vou ficar muito preso a isso, mas é só para você saber que você pode classificar esse tecido epitelial de revestimento quanto a quantidade de células que tem, ao número de camadas de células, ou pelo formato que essa célula tem. Se for pelo número de camadas, o epitélio pode ser simples, quando ele só tem uma camada de célula, tipo assim, ó, eu tenho uma célula aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, uma do ladinho da outra. É uma camada só, simples, epitélio simples.
Ou esse epitélio ele pode ser estratificado, quando você tem várias camadas de célula. Aí eu teria uma célula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí teria mais uma camada em cima. Poderia ter mais uma outra camada em cima de célula, sempre pertinho uma da outra, porque eu estou falando de epitelial, né, tecido epitelial. Então, quando você tem mais camadas, várias camadas, estratificado. Quando você só tem uma camada, um epitélio é simples. Fechou aí? Uma camada, epitélio simples. Quanto ao formato, você já viu na figura ali em cima. Eu posso ter um formato cúbico, é só você voltar ao vídeo. Eu posso ter um formato pavimentoso, que parece aquelas ruas de Paraty, né? Aquelas células bem achatadas. O cúbico é o formato cúbico da célula, parece um dado. E a cilíndrica, né, que a gente viu lá no desenho, que é aquela figura onde a célula está mais ou menos assim, ó, igual um cilindro mesmo, tá? É isso, parece uma coluna. Chama também de colunar. Tá? Esse epitélio simples, pessoal, que é aquele que só tem uma camada, a gente pode dizer que ele é um simples cúbico, que ele é um simples pavimentoso, que ele é um simples prismático, que ele é um simples pseudoestratificado. Tá? São nomenclaturas que a gente usa, ok? Aqui é uma figura que eu trouxe só para te mostrar algumas regiões do corpo onde você percebe esse epitélio. Eu vou dar um zoom e vou te mostrar isso, porque eu não quero que você erre em prova. Vou te dar um exemplo. Olha para cá. O epitélio é simples. Se ele é simples, ele só tem uma camada. E ponto. Acredita que só tem uma camada. Belo, aqui está escrito pseudoestratificado. O que é pseudoestratificado? É aquele epitélio que você acha que ele tem várias camadas de célula. Várias camadas. Você acha que aquele epitélio tem várias camadas, mas ele só tem uma. Parece que é estratificado, mas ele é falsamente estratificado. Aí tu joga a palavra pseudo na frente. Pseudo é tipo falso. Ele parece que é estratificado, mas não é. Ele, na verdade, ele é simples. Por isso que a gente fala que é simples, pseudo-estratificado. Então, quando você olha essa primeira figura aqui, que eu estou envolvendo em vermelho, você vai ver que quando você analisa ela, é um grupo de célula só. Eu tenho essa célula. Essa célula está do lado dessa célula. Que está do lado dessa célula. Tá vendo? Que está do lado dessa. Que está do lado dessa aqui. Que está do lado dessa aqui, vamos mudar de cor, hein? Que está do lado dessa aqui, ó. Que está do lado dessa aqui. Ah, ele dá uma sensação que tem várias camadas, mas só tem uma. Pseudoestratificado. Onde que eu encontro o epitélio pseudoestratificado? Você encontra, por exemplo, nessa região aqui, ó. Fossas nasais. Logo aqui. Eu não tô tossindo? Garganta, brônquios, traqueia, a gente vai achar epitélio pseudoestratificado. Beleza? Onde que eu encontro uma única camada de célula que parece um piso, um pavimento? Um simples pavimentoso. Você encontra aqui, ó. Você encontra nos alvéolos pulmonares. Beleza? Legal. Onde que eu encontro um simples cúbico? Aquela célula que parece um dado. Olha como é que a célula é, ó. Parece um dado, ó. Você encontra lá na altura dos seus rins, nos túbulos néfricos, nos túbulos renais. Onde que eu encontro, por exemplo, um epitélio simples prismático? Parece uma coluna a célula, ó. Onde que eu encontro? Você encontra no estômago. Isso aqui são exemplos, pessoal, de locais do seu organismo que você pode encontrar aquele tipo de tecido. O que eu encontro, por exemplo, na bexiga? Vou chegar para o lado aqui para a minha câmera não atrapalhar. O que eu encontro, por exemplo, na bexiga, que é aquele órgão que armazena a urina? Um epitélio estratificado de transição. É um pouco mais difícil. Por que é estratificado? Porque aqui você vê que ele tem uma camada em cima, tem outra camada em cima, tem outra camada de célula em cima. Quando tem várias camadas, é estratificado.
Beleza? Aí você tem o pavimentoso, o de transição e o estratificado prismático, cada um em algum lugar do seu corpo. Um é na uretra, que é o prismático, o de transição na bexiga, e o pavimentoso, por exemplo, você encontra aí na pele, na boca, no esôfago e por aí vai. Tá bom, meus amores? Vamos seguindo, não desista, estamos quase acabando, tá? Aqui é só para mostrar o epitélio estratificado, que você já sabe que é o que tem várias camadas de célula, tá? Eu vou mostrar aqui embaixo, pavimentoso, transição ou prismático. Esqueça esse daqui, tá? Esse aqui é o simples. A gente já viu o simples. Eu quero que você olhe o estratificado. Olha como é fácil você perceber o estratificado. Olha a quantidade de camadas de células que você tem aqui. Olha quantas células aqui, gente. Olha aqui. 2 ou mais camadas. Pavimentoso, do tipo cúbico e do tipo prismático. Beleza? Fim. Fim da aula? Não. Acabamos o tecido epitelial. Acabamos o epitelial de revestimento. Você já sabe tudo. Agora só falta falar do final, que é o quê? São só 2 tipos. Ou o tecido epitelial reveste, ou o tecido epitelial secreta. E aí o de secreção é bem chatinho, porque ele vai secretar substâncias, e aí a gente vai dizer o seguinte, que substâncias são essas que o nosso tecido epitelial consegue secretar? Lipídios, por exemplo, que são os óleos, o sebo, a gordura do nosso corpo, né? São substâncias proteicas, por exemplo, a insulina, que é um hormônio que você conhece, produzido até por um órgão chamado de pâncreas, né? Essas substâncias que o nosso tecido epitelial pode secretar através de glândulas. Pode ser, por exemplo, a saliva, né? Através das glândulas salivares. Pode ser, por exemplo, o próprio leite materno, através aí das glândulas mamárias, beleza? Então eu quero que você tenha essa ideia na cabeça. Se o tecido não está revestindo nenhum órgão seu, internamente ou externamente, né? Interno e externamente, se ele não estiver revestindo, esse tecido tem que secretar. E ele vai secretar através de glândulas. Por isso que a gente diz que o epitélio ele é glandular também. Ok? E esses são os tipos de substâncias que podem ser eliminadas. Lipídios, proteicas e glicídicas, porque levam um açúcarzinho, proteicas, glicídicas e lipídicas. Por exemplo, leite materno. Tá? Show de bola, vamos seguindo. Não trava, computador, não trava. Nós temos também os famosos esteroides, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse nome. Os esteroides, né, é uma classe de hormônios. Esses esteroides também podem ser, né, secretados através aí das nossas glândulas, principalmente as nossas gônadas, né, pessoal? Na mulher, você já sabe que é o ovário, né, que vai jogar aí estrógeno, vai produzir estrógeno e progesterona, não é aula ainda de sistema endócrino, mas você sabe que o homem também tem lá o seu testículo, e esse testículo ele vai produzir a testosterona, que também é um hormônio à base de esteroides. Beleza? Nós temos também a adrenalina, né? Enfim, hormônios produzidos aí pela glândula suprarrenal e por aí vai, tá? Então você já entendeu que nós podemos ter o tecido epitelial do tipo glandular, porque ele está secretando substâncias. E aqui você classifica essas glândulas, né? Você também pode classificar o epitélio glandular de acordo com o número de células, perdão, de acordo com a forma, né, com o modo como essa substância que vai ser secretada, ela vai ser eliminada. Dependendo de como ela sair dessa glândula, você pode classificar essa glândula, ou de acordo com a própria estrutura que essa glândula tem. Então você tem 3 formas de classificar uma glândula aí pertencente ao tecido epitelial, tá? Aqui é só mesmo para que você tenha domínio disso aqui. Se uma glândula for unicelular, é porque eu estou classificando quanto à quantidade de células, quanto ao número de células que compõem aquele tecido. E aí você vai saber que a glândula é formada por uma única célula. Ficou fácil. Unicelular. Se ela é pluricelular, é porque aquela glândula vai ser formada por 2 ou por mais células. Compreendeu? Show, né? Vou chegar para o lado aqui.
Outra, será que tem como, vou até tirar o zoom para não atrapalhar, será que tem como eu classificar a glândula, né, quanto ao número, quanto ao modo de eliminação da substância ou quanto ao formato dessa glândula? Ela pode ser unicelular ou pluricelular. Gostei. De acordo com a quantidade de célula. Mas se eu quiser classificar de acordo com o modo de eliminação dessa substância, de acordo com a forma como que essa glândula vai soltar essa substância, vai secretar essa substância, aí eu vou mudar o nome. Tá? Aqui eu só dei alguns exemplos para vocês, ó. Uma glândula unicelular, por exemplo, é a caliciforme, e glândulas pluricelulares, que são compostas de muitas células, é a tireoide, a suprarrenal e a paratireoide, tá? Agora, de acordo com o modo que eu estou eliminando essa substância, por exemplo, uma glândula sebácea, né? Uma glândula mamária, como é que vai ser isso? De acordo com a forma, com o modo que a glândula está eliminando, né? Você vai ter ali no seu tecido epitelial o que a gente chama de glândula merócrina, só palavrão agora, tá? Glândula merócrina, glândulas holócrinas e glândulas do tipo apócrinas, ok? Na merócrina, isso aqui é decoreba, a célula lá do tecido epitelial está eliminando a substância, né? Eliminando apenas aquele produto de secreção. Então, se a glândula produziu a lágrima e ela só vai eliminar a lágrima, ela é, por exemplo, uma glândula lacrimal. Se uma glândula só está eliminando aquilo que ela produziu, né? Se ela está eliminando apenas o produto da secreção dela, eu vou afirmar na biologia que aquela glândula é uma glândula merócrina. Bem, a saliva é a mesma coisa. Eu tenho glândula salivar. Só está eliminando o quê? A saliva. Merócrina. Agora, o que é uma glândula holócrina, com H? O que vem a ser esse palavrão aí? O que é isso aí? É porque essa glândula, quando ela está eliminando a substância, ela também acaba se desintegrando durante essa secreção. Então, olha que loucura. Você tem a célula lá. Ela vai expelir, por exemplo, gordura. A exemplo aí da glândula sebácea. Óleo, gordura em geral. Quando ela emite essa gordura, quando ela libera essa gordura, a própria célula se desintegra. E aí, como ela se desintegra junto com aquela secreção, a classificação que ela recebe é holócrina. Ok? Isso é terrível, isso aí mata todo mundo. Quando cai na prova ninguém lembra, é uma merda. Tá? E por fim, nós temos a glândula apócrina, que é o outro palavrão, tá? Que é uma glândula que a gente classifica quando ela libera a substância, só que essa célula perde um pouco do seu citoplasma. Por exemplo, a glândula mamária e a glândula sudorípara, que é o suor. Toda vez que as minhas glândulas de suor, por exemplo, as minhas glândulas sudoríparas que estão aqui no meu sovaco, na minha axila, toda vez que ela está secretando o suor, essa glândula libera o suor e a célula que está ali perde citoplasma. Então eu vou classificar como uma glândula apócrina. Ok? Terrível essa classificação, tá, pessoal? Isso aqui é difícil demais. Beleza? Quanto à estrutura da glândula, aí a gente pode dizer que essa glândula, se você quiser dar uma outra classificação, ela pode ser uma glândula endócrina, como ela pode ser uma glândula exócrina. A endócrina, ela não tem nenhum ducto de secreção. Então você tem a glândula ali, é como se fosse assim, ó, você tem uma glândula e essa glândula não tem nenhum tubinho para jogar a secreção dela. Ela não tem ducto de secreção. Tá? E aí ela vai ter que formar alguma coisa ali, ela vai produzir uma secreção, uma substância, ela vai eliminar para o meio extracelular e aí os vasos sanguíneos vão captar essa substância. Então uma glândula endócrina você define porque ela não tem nenhum ducto de secreção. Ela produz uma substância e simplesmente secreta. Ela joga para fora da glândula. E quando ela secreta, o sangue, o vaso sanguíneo que está ali ao redor, capta isso daí.
Exemplos disso: hipófise, tireoide, paratireoide, glândulas suprarrenais e por aí vai. E o que é uma glândula exócrina? Essa já tem um ducto. Ela já tem ali, ó, como se fosse um canudinho para que o produto seja eliminado para fora do corpo. Por exemplo, uma glândula salivar, uma glândula mamária e uma glândula sudorípara. Tá? Lembra sempre da mamária, porque, por exemplo, você lembra de um ducto, né? Todo mundo já deve ter visto uma mulher amamentando. Então, quando você tem ali a secreção do leite pela glândula mamária, você tem um ducto que está expelindo, né, aquela substância para fora do corpo. Logo, a glândula mamária é uma glândula exócrina, jogar para fora do corpo. Beleza? Show do milhão? Segue o baile. Estamos acabando, graças a Deus. Eu não aguento mais, e nem você. Mas, amigo, não tem jeito, né? É só na base do sacrifício. Ninguém tá aí estudando por você, não. Você que tem a capacidade de mudar a tua vida. Tá? E uma glândula pode fazer as duas coisas, tá, pessoal? Ela pode ser, ao mesmo tempo, endócrina como exócrina. Aí ela vai receber o nome bonitinho, glândula mista. Tá? Glândula mista ou também anfícrina. Tudo bem? Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão nosso, ele é conhecido como uma glândula mista, porque ele também tem um ducto, né? Ele tem secreções exócrinas, mas ele também atua com hormônios secretando de forma endócrina. Beleza? E aqui a gente basicamente mostra o sistema tegumentar humano. O que é o tegumento? Quando a gente fala a expressão tegumento, é o revestimento externo, é aquilo que você está olhando aqui para mim. Quando você me olha e vê que eu tenho aqui todo esse revestimento externo, você vai chamar isso de tegumento humano, que nada mais é do que a pele, que é o nosso maior órgão do corpo. Ah, eu achei que o maior órgão do corpo era o fígado. Não, filho, é a pele. Tá? É a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano porque a pele ela é formada por mais tecidos. Na nossa pele nós encontramos o tecido epitelial. Na nossa pele nós encontramos o tecido conjuntivo. Na nossa pele nós encontramos músculo, tecido muscular. E na nossa pele também nós encontramos tecido nervoso, por isso que nós sentimos dor. Toma um peteleco, toma um beliscão para tu ver se não dói. Né? Pois então, toda vez que você soma tecidos diferentes atuando bem e em sinergia e em conjunto, você passa a ter órgão. Por isso que a pele é um órgão. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês como é que... A gente está acabando agora sério, né? Aqui é só para mostrar para vocês a fotografia, né, da nossa pele, ok? E aí você percebe aqui que eu vou aumentar o zoom para você entender aqui a parte legal aqui, ó, que a função desse nosso tegumento, dessa nossa pele, é regular a temperatura. Ih, caraca, não faz isso comigo não. O que eu cliquei aqui? Jesus Cristo. Aperta o ESC, né? Isso. Regular a temperatura. A nossa pele, nosso tegumento, tem que perceber o frio, perceber o calor, perceber a dor e também outras sensações, né? E proteger o nosso corpo contra choques mecânicos e contra desidratações. Beleza? Aqui é uma fotografia importante para que você perceba que a epiderme tem essas camadas, isso cai em prova. Nós vamos resolver uma questão disso. Camada córnea está aqui em cima, camada granulosa é aqui, camada espinhosa está aqui, camada germinativa está aqui. 1, 2, 3, 4 camadas fazendo parte da nossa epiderme. E abaixo, que é a derme, tá? Que está aqui abaixo da epiderme, nós temos também vasos sanguíneos e por aí vai, que eu já até expliquei isso aí no vídeo, tá? Nós temos melanócitos, que vão ser importantes ali no nosso tegumento, são essas estruturas aqui, ó, essas bolinhas roxas aqui, ó, que agora eu estou pintando de preto. Esses melanócitos são importantes porque eles produzem a famosa melanina. E é isso que dá a famosa pigmentação
da nossa pele, e a melanina é importante para combater, né, aqueles raios solares, os raios UV. Uma pessoa que tem muita melanina, que tem maior pigmentação de pele, que é o meu caso, tem muito mais facilidade para absorver bem os raios ultravioletas do que uma pessoa de pele branca, ok? Show de bola. E não esquecendo, né, que nós temos glândulas sebáceas, que tá aí, ó. Só você olhar, ó, glândula sebácea, cadê ela? Glândula sudorípara, só você acompanhar a setinha, né? Glândula sebácea tá aqui, né? São estruturas, pessoal, que fazem parte da epiderme. Essas glândulas sebáceas, sudoríparas, elas fazem parte da epiderme e elas, inclusive, podem chegar até a derme. Ok? Por exemplo, um pelo, tá aqui, ó, um pelo, ele tem origem aqui na epiderme, mas ele avança até lá embaixo, até a derme. Uma unha também faz parte, né? São os famosos anexos do tegumento. A gente vai ver isso agora, tá? Então, ó, epiderme, camada mais externa da pele. Um pouquinho mais internamente, um pouquinho, ainda é epiderme, tá? Ainda é epiderme. Só que é só um pouquinho mais abaixo. Temos células que constituem a famosa camada germinativa, camada basal. Tudo bem? Logo um pouquinho, então, abaixo dessa epiderme, nós temos uma camada basal. Essa camada basal ela é importante porque é nessa camada basal que você vai ter uma reprodução celular. E aí você vai ver aqui, ó, que as células vão estar em constante divisão. Várias mitoses acontecendo nessa camada basal, camada germinativa ali na epiderme. E aí estas células que vão se reproduzindo ali por mitose, o nome do processo é mitose, essas células vão crescendo, 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 elas vão empurrando as células de cima em direção à superfície. Então a nossa pele aqui, meu amigo, essa parte que você está vendo aqui é uma parte morta. Essa célula morta, ela vai sendo empurrada até, né, você tomar um banho, esfregar, enfim. Você vai perdendo camadas de células todos os dias e as que estão na camada germinativa vão crescendo, vão indo em direção à superfície, tá? Nós temos também uma camada espinhosa, que ela dá resistência ao tecido epitelial. Ela está aqui, camada espinhosa. Comentamos da germinativa e comentamos da espinhosa. Ela dá resistência. Nós temos a granulosa, tá aqui, ó. Olha a granulosa aqui. Vê que tudo ainda é epiderme. Ó. A granulosa tá aqui, ok. O que essa granulosa faz? Né? Ela é composta de células, né? De substâncias aí que são precursoras de queratina. Muito importante essa camada. Nós temos uma camada córnea, onde você já tem a queratina de fato. E nessa camada córnea, aí sim, as células já são impermeáveis e completamente mortas. Então, nesse pedacinho que é a camada córnea, essa superfície que você está vendo aqui em cima, essas células estão mortas. Ok? 4 camadas compõem a epiderme. Germinativa, de baixo para cima. Germinativa, espinhosa, granulosa e córnea. Beleza? Acabou a epiderme, você estuda a derme, que é onde já tem vaso sanguíneo, que aí você já tem o famoso tecido conjuntivo, que você ainda não aprendeu, tá bom? Essa parte aqui de baixo, depois, abaixo mesmo da derme, vou até botar em roxo aqui, é a hipoderme. Ela tá bem aqui embaixo, ó. Olha o nome, hipo, tá lá embaixo. É a hipoderme. Essa camada aqui, às vezes ela tem gordura, tá? Dependendo do estado nutricional de uma pessoa mais gordinha, mais magrinha, mas ela costuma ter uma capinha de gordura ali. Tá bom? Eu até botei aqui, ó. A hipoderme, né? Ela é formada ali por tecido conjuntivo do tipo frouxo, você ainda vai aprender isso. E ela pode ter aí uma camada rica em células adiposas, que são células de gordura. Os melanócitos, eu já falei, são células especializadas na produção da melanina. Isso é importante ali para dar cor aos nossos pelos e à nossa pele.
e proteger também contra os raios UV. E também a gente estudou a derme, essa derme aqui com D de dado, né, que eu já expliquei para vocês. Ela é constituída basicamente de um tecido chamado conjuntivo, que não foi o foco da nossa aula. Nessa derme você tem vaso sanguíneo, vai machucar, vai doer, tem terminação nervosa ali nessa derme, tem células que conseguem captar pressão, tato, dor, temperatura e por aí vai. Beleza? Show de bola, isso aqui é só para fechar a nossa aula. Unha, pelos, glândulas, as mamas, tudo isso são anexos da epiderme, são anexos ao nosso tegumento, tá? Todas essas estruturas, cabelo, unha, pelo, glândula e mama, elas têm origem sim nessa epiderme e algumas vão lá até a derme, como por exemplo o pelo. Ela começa na epiderme, mas ela pode afundar e avançar até a derme. Beleza? Fechamos a teoria. Respira, perdão aí pela tosse. Galera, agora pra gente acabar, são 10 questões, tá? Todas de concurso, bancas diversas de 2021, 2009, 2010, 2014. Vambora quebrar o pau e matar isso aqui pra gente ir embora, tá? Técnico em Anatomia e Necropsia, 2021, o FMT. Eu não estou inventando nenhuma questão, cacete. Nenhuma. Então, eu espero que o nível da minha aula teórica corresponda ao nível da questão, tá? Se tiver ruim, me avisa. Porra, Belo, pega mais pesado, pega mais leve. Não deu pra entender, não deu? Me avisa aí, comenta aí. Sobre o sistema tegumentar. Meu irmão, tá falando da pele, filho. Tegumento comum é pele. É órgão. Tá? Vambora. Sobre, então, a pele. Analise as afirmativas. Vamos ver a afirmativa número 1. Né? Ele está dizendo que o tegumento comum, ele é composto pela pele. Sim, é o órgão. E por estruturas acessórias, como, por exemplo, pelos, unhas, glândulas e mamas. Cacete! Irmão, tá escrito aqui. Tá perfeito. É isso mesmo. Pelos, unhas, glândulas e mamas são anexos. São estruturas acessórias. Tá correto. Então isso aqui está certo. Isso é verdade. Item 1 correto, tá? Se o item 1 é correto, eu não pode ser 2, 3 e 4. Não pode ser 3, 4, 5. Só pode ser a letra B de Belo ou D de dado. Ou é 1. Olha como é que ficou fácil. Ou é 1, 2 e 4. Ou é 1, 2 e 5. Então tu tem que analisar a 4 e a 5. Basicamente é isso, tá? Vamos lá. A pele... Deixa eu chegar pro lado. A pele, ela apresenta dois componentes. O epitélio superficial, que eu vou chamar de epiderme, e o tecido conectivo, né, um tecido conjuntivo, né, que está logo subjacente. Subjacente quer dizer lado a lado, tá, pessoal? Abaixo ali, né, na verdade é sub, né, abaixo, que é a derme. E aí, está certo ou errado? Tá perfeito, pessoal, isso está certo. Realmente, a pele, ela tem dois componentes. A parte de cima, que é o epitélio, que eu vou chamar de epiderme, e a parte de baixo, que é a parte subjacente, que eu vou chamar de derme. Você acabou de ver uma figura ali, assim, correto? Então, o item 2, perfeitinho aí. Vou botar a palavra certa aqui. Não sei se a minha câmera vai atrasar, não vai atrapalhar, mas está certo aí esse item 2. Então, obviamente, 1 e 2, perfeito. O item 3 é o seguinte, a pele é o maior órgão... Ih, calma aí, fiz a leitura errada. A pele é o segundo maior órgão do corpo. Negativo. A pele não é o segundo maior órgão do corpo. A pele é o maior órgão do corpo. Então não pode ser a 3. Tá bom, já sabe que não é. Isso aqui está errado. 4. A epiderme apresenta 5 camadas. Opa, pesado, hein?
A epiderme, tem que lembrar da figura, ela tem 5 camadas. Já está errado. Tu viu comigo que ela tem 4. Vamos ver quais são as 4? Desculpa. Olha as 4 camadas que a epiderme tem. A epiderme tem camada córnea, granulosa, espinhosa e germinativa. Olha o nome que ele deu. 5 camadas: extrato basal, extrato espinhoso, extrato granuloso, extrato lúcido e extrato papilar. Porra, esquece. Errado. Tá? Errado. Logo, se a 4 está errada, o que eu posso dizer em relação a 4? Errou. Então, amigo, o gabarito é letra D de Deus, que tu vai ter que entregar a tua mão e tua fé com ele e teu estudo na mão dele, porque só assim, meu irmão, porque FGV, vou falar pra tu, pesado, tá? Essa aqui nem foi a banca FGV, mas você vai pegar uma prova pesada na Polícia Civil do Rio, tá? Não tá fácil não. Beleza, pessoal? Então, certo 1, certo 2, errado 3, errado 4, são 4 camadas, e vamos ver a 5, que com certeza tá certa, né? A gente leva até como conceito, como estudo. A pele contém 2 tipos de glândulas, sebáceas e sudoríferas, né? Sudoríparas também serve, ok. As glândulas sebáceas produzem um lipídio oleoso, é o sebo, tá certo? E as glândulas sudoríferas ou sudoríparas produzem uma solução aquosa, que é o suor. Pô, perfeito. Tem erro nenhum isso aí não, tá? Certíssimo, certo o item 5, gabarito, letra D de dado. 2. São 10, hein? São 10 questões pra gente ir embora. 2. Professor de Biologia, banca FGV, hein? 2014. Olha como é que os caras são covardes. Os epitélios, eles são apoiados sobre a membrana basal, abaixo da qual está situado um tecido conjuntivo. É verdade. O epitélio está em cima. Isso aqui está embaixo. Ok? Beleza. E a membrana basal separa, segrega um do outro, como mostrado na figura. Porra, show, tá dando certo. Com relação a essa membrana basal, assinale o que for correto. Galera, olha só. O que eu falei pra você? Isso aqui é batata em concurso. Batata. Toda vez que o conectivo quer se juntar ao epitélio e essa membrana basal está ali no meio, você tem que lembrar que é o seguinte: como que o epitélio, que é uma região que não tem sangue, são células que não têm sangue, as células estão bem unidas. Se uma célula não tem sangue, como é que ela vai se nutrir? Você lembra que o sangue é o que carrega o nosso nutriente para distribuir para as nossas células? Se um epitélio não tem sangue, não está chegando sangue nele, como é que chega comida para essa célula? Através do tecido conjuntivo, num processo conhecido como difusão. Então ele quer a correta, você tem que buscar algo assim. Ele está dizendo que com relação à membrana basal, ele está dizendo que ela impede a passagem de micróbios. Não. Do epitélio para o tecido. Não, não impede não. Tanto é que se eu me ferir, me machucar, muitas vezes o meu ferimento ele vai ficar aberto. Se eu tomar um tiro, por exemplo, um disparo de arma de fogo, tomei um tiro no braço, num assalto no Rio de Janeiro. Parece que nem acontece isso aqui. Tô sangrando. Fui lá pro Hospital Lourenço Jorge, na Ayrton Senna. Aí o cirurgião lá me atendeu, ó, o disparo entrou, mas tá tudo bem contigo. A gente vai tirar o projétil aqui, vamos fazer um curativo. É óbvio que aquilo pode infeccionar. Então é óbvio que a membrana basal vai impedir passagem de micróbio de um epitélio para o tecido conjuntivo, que está logo abaixo? Claro que não vai impedir, pode acontecer sim. Tem situações, pessoal, que o nosso tecido epitelial fica tão ferrado que a membrana basal não segura mais e o nosso tecido necrosa. Às vezes um disparo de arma de fogo no meu braço, por exemplo, pode deixar isso aqui tão ferrado, mas tão ferrado, que o médico vai falar assim: ô Igor, olha só, a gente vai ter que cortar teu braço fora, vamos ter que amputar. Acontece, galera, tá?
2, falou que impede a passagem. Meu irmão, membrana basal não impede passagem de nada, não. As substâncias vão passar de um lugar para o outro, ok? Então esse negócio de impedir a passagem de substância do conjuntivo para o epitélio, isso é errado também. Aí ele está dizendo que essa membrana basal, para você assinar a correta aí, falou que ela apresenta uma grande vascularização, ou seja, tem sangue, tem vaso sanguíneo passando ali, e que por difusão ela abastece o epitélio. Abastecer é alimentar, tá certo. Gabarito, letra C, perfeito, tá? Então, letra D e E tá errado, ok? Show de bola, não tem muito o que comentar aí, tá? Questão 3 caiu também na banca FGV, a que vai montar a sua prova. Caiu em 2010 na Fiocruz para tecnologista em saúde. Ele mandou você assinalar aquilo que está errado. Aquilo que tu lê e fala, esta merda está errado. Então vamos embora. Sobre os desmossomos. Aqui ele pegou pesado. Ele pegou pesado. Porque ele quer que você fale sobre os desmossomos. Os desmossomos são aquelas estruturas lá em cima. Vou subir rapidamente aqui antes da gente responder. Que são especializações na sua membrana. Desmossomos acontecem em vários pontos da membrana plasmática. Esses desmossomos possuem um aspecto de disco. Ele também ajuda ali, né, a célula ficar bem amarrada uma na outra, mantendo adesão, mantendo firmeza, dando estrutura, estabilidade, força e firmeza para essas células. Isso é o desmossomo. Tudo que a questão lá embaixo falar sobre desmossomos tem que ser algo nesse sentido. Agora, o M-desmossomos é diferente. O M-desmossomos conecta a membrana plasmática de uma célula, conecta isso a uma lâmina basal de uma outra célula. São funções distintas. Vamos ao item. Agora tu vai chorar. Tu vai chorar de emoção. Pegou pesado 3. Vambora. Tá acabando a aula, tá? Serei mais rápido. Sobre os desmossomos, assinale o que é errado. Eles são semelhantes às junções aderentes. Eles são semelhantes às junções aderentes. Mas eles se ligam preferencialmente com filamentos intermediários e não com as actinas. Você não aprendeu isso, tá? Mas isso é uma verdade, pessoal. Os desmossomos, eles têm preferência por se ligar aos filamentos intermediários. Para quem não sabe ainda, a actina, ela é uma proteína que acontece num tecido chamado tecido muscular, tá? Quando a gente estudar o tecido muscular, a contração muscular, a gente vai falar em actina e miosina. Tudo bem? Que são proteínas contráteis. Quando a gente contrai um bíceps, ele encurta e ele relaxa por ação do deslizamento dos filamentos da actina sobre a miosina. A gente vai aprender isso mais à frente, tá? Tem um vídeo maravilhoso sobre isso aí para mostrar para vocês. Mas está certo, tá, pessoal? Os desmossomos realmente parecem junções aderentes e eles se ligam, sim, a esses filamentos intermediários. Eles preferem se ligar a intermediários e eles não se ligam a esses filamentos de actina. Ok. Pesada a questão, tá? Isso aqui não é fácil, não. Sobre os desmossomos, assinale. Eles atuam preferencialmente como se fossem rebites, distribuindo a força de tensão ali no epitélio. É lógico, ele está em vários pontos da membrana. Ele atua como um rebite, sim. Ele vai distribuindo aquela tensão ali no epitélio quando uma célula, uma membrana está ligada à outra. Perfeito aí, a letra B. Ele quer o errado. Eles estão presentes em grandes quantidades nos epitélios aí dos seres vertebrados, né? Tá certo, é isso mesmo. Nós temos desmossomos pra caramba. Letra D. Eles unem a superfície basal das células à lâmina basal subjacente. Ou seja, ele tá dizendo que o desmossomo une a superfície basal de uma célula
com a lâmina basal de outra. Aqui, meu amigo, existe um erro. Existe um erro gravíssimo. É isso que é o incorreto. Por que isso é incorreto? Porque ele definiu na letra D o M desmossomos. A banca pegou o pesado, aqui você chorou junto com a sua mãe. Tá? Não tem jeito, aqui você chorou. Beleza? Questão pesadíssima. O errado é a letra D e o resto está perfeito. Por exemplo, lesões em desmossomos podem provocar o vazamento dos fluidos corporais, causando inchações severas. É verdade. Quando você tem lesões nesses desmossomos que atuam deixando a célula bem unida uma com a outra, se você estourar aquilo ali, aquelas proteínas dos desmossomos, os filamentos que ele tem, né, simplesmente vai extravasar todo o conteúdo ali que existe, por exemplo, dos fluidos corporais. Tá bom? Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Gloriosa Polícia Civil em defesa de quem precisar. Técnico de necrópsia. Fundação Getúlio Vargas. Olha o que os caras perguntaram. Ele quer saber o que é correto. As várias estruturas associadas à pele, tais como pelos, unhas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, têm funções específicas. A respeito dessas estruturas, é correto afirmar que pelos e unhas são derivados da epiderme, porque são estruturas mortas. E as glândulas derivam da derme, porque são estruturas vivas. Galera, pelo, unha, glândula também, tudo isso é derivado da epiderme. Não tem essa de falar que pelo, unha é da epiderme e glândula derme. Não, glândula, pelo, unha é tudo epiderme. Então, quando você faz uma análise desse item da letra A, isso aqui está o quê? Errado. Ok? B. Pelos e unhas derivam da epiderme. E as glândulas se originam a partir da derme. Errado também. Pelo, unha e glândula tem origem na epiderme. Elas podem chegar até a derme. Elas têm origem na epiderme e podem avançar até a derme. Ok? Errado também. Erro conceitual, tá? Pelos e unhas são derivados da derme. Já está errado. Pelos e unhas são derivados da epiderme. E ele falou que as glândulas a partir da epiderme. Enfim. Já errou ali no início. Pelos, unhas e glândulas são derivados da derme. Errou. Pelos, unhas e glândulas são derivados da epiderme. Todas são derivadas... Todas são derivadas da epiderme. Ó. Pelos, unhas e glândulas sebáceas, sudoríparas, né? Todas elas são derivadas da epiderme, tá certo? Embora algumas se estendam até a derme. Perfeito, galera. Mais nenhuma explicação aí. É exatamente isso que você tinha que saber para passar em 2009 como técnico de necropsia, tá? Questão pesada, hein? Próxima. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo ano, mesma prova. Outra questão que caiu na prova também de técnico. A pele ela é constituída essencialmente por duas camadas de tecido. Epiderme e derme. Padrão. A respeito das características morfológicas e fisiológicas desse tecido, o que é correto você afirmar? Vamos lá. Vamos ver aqui A, B, C, D, E, o que a gente consegue achar de erro. A epiderme ela é constituída de células derivadas da derme, mortas por acúmulo de queratina. Não. Negativo. A epiderme ela vai ser constituída de células da própria camada germinativa.
Cuidado com isso. Esta besteira aqui, ó, é que quebrou o aluno. A epiderme ela é constituída de células da própria camada germinativa. Eu estou falando no bloco da epiderme, vou voltar porque eu sou chato com isso. Olha aqui a figura. Aqui, olha aqui a figura. É esta camada germinativa que aqui está mostrado nesse tracinho. Aqui, ó. É essa camada germinativa pertencente à epiderme que começa a formar as células. Tem nada a ver com a derme. Show? Belo, acho que eu estou começando a entender. Ok. Então tá errado esse erro conceitual aqui. Próxima. As células epidérmicas recebem nutrientes por difusão. Ih, delícia! As células epidérmicas recebem nutrientes por difusão a partir dos vasos capilares, né, dos vasos sanguíneos presentes na derme, que está logo embaixo, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O gabarito é a letra B. Não tem desenrolo. B de belo. Tá? O resto tá errado, tá, pessoal? A ausência de vasos capilares na epiderme provoca a morte das suas células. Mentira. As células da epiderme, elas são nutridas pelos vasos sanguíneos da derme. Então você não vai dizer que é a ausência de vaso sanguíneo que gera a sua morte. A epiderme está separada da derme por uma membrana basal impermeável. Não. Essa membrana ela é permeável. Pode passar substância abaixo da membrana basal para cima. Pode passar. Ele está dizendo que a derme ela está apoiada na epiderme. Ok? E ela dá origem às glândulas sudoríparas e sebáceas. Qual é o erro aqui? O erro é o final, galera. As glândulas sudoríparas e sebáceas, elas não têm origem na derme. Elas têm origem na epiderme. Então, quando ele fala que a derme, ela está apoiada na epiderme e ela dá origem, ele está fazendo esse vínculo da epiderme, dando origem a essas glândulas. E aí, isto torna o item o quê? Errado. Tá? Galera, o nível da aula está muito difícil porque eu preciso corresponder à banca. Beleza? A 6 a gente já fez. É aquela sequência célula, tecido, órgão, sistema e corpo. Foi a letra E. A 7, ele está dizendo qual foi a banca, hein? Banca IBAD, ano 2020, questão recente, né? Lá no Acre, professor de biologia. Vambora, pode ter uma coisa importante aí. A pele contém numerosas glândulas sudoríparas e sebáceas. Possui importante função na regulação da temperatura corporal, porque a sua secreção, né, o suor, por exemplo, absorve o calor por evaporação da água. Exatamente, né, gente? Quando a gente está suando e a gente sua, molha o nosso tecido epitelial aqui, a nossa pele, o nosso tegumento. E com isso evapora, a gente refresca a nossa temperatura, tá bom? As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, elas estão localizadas aonde? Cuidado, eu quero a localização da glândula sudorípara e a localização da sebácea. Sem medo de ser feliz, é na derme. Belo, por que o gabarito da questão 7, eu não posso dizer que a glândula sudorípara e a glândula sebácea, que faz parte lá do tecido epitelial de secreção. Tu sabe que ou é de revestimento ou é de secreção. Por que eu não posso dizer que a glândula sudorípara e sebácea estão localizadas na epiderme? Por que eu não posso marcar letra A? Porque quem dá origem a essa glândula é a epiderme. Mas a localização na célula, lá, quando você estuda a célula, é na região
da derme. Perfeito? Então, gabarito, letra C. 8. Caiu para professor de ciências. Lá em Minas Gerais, município de Santa Luzia, 2018, Fundep, tá? Vambora. Vamos, cacetada aqui, meu irmão. Essa caneta aqui às vezes dá um caô. Sobre os tecidos que compõem a pele humana foram feitas as seguintes afirmativas. Você vai passar nesse concurso, hein? A pele é composta por tecido epitelial de revestimento, não possuindo outro tipo de tecido epitelial. Porra, meu irmão, tá errado. Você já viu comigo, vou chegar para o lado, para esse errado aparecer bem aí para você. Quando a questão disse que não tem outro tipo de tecido epitelial, está errado, galera. É óbvio que tem. Você tem o de revestimento e você tem o de secreção. Você tem 2 tipos de tecidos epiteliais. Tá no PDF, tá no início da aula. Ok? Então, quando ele falou que não tem, não possui outro tipo de tecido, tá falando merda, tá? Desculpa o palavrão aí, tá falando besteira. Ok? Então, isso aqui está errado. Não possuindo outro tipo, claro que tem outro tipo. É o de secreção. Revestimento de secreção. 2. A epiderme, a derme, ela é constituída de tecido conjuntivo. Gostei, hein? Propiciando suporte e nutrição às células da epiderme. Porra, delicinha.com. Correto. Quem dá nutrição, quem dá suporte à epiderme é a parte de baixo, que é a derme. Gostei, padrão aí, gostei mesmo. Tá? 3. Então, olha só, gente, já vamos marcar logo? Está confiante? Já vamos marcar? O que é correto? A 1 não pode ser correto. A 1 está errada. E eu sei que a 2 está certa, então acabou. O gabarito é a letra C. Tá? Vou só confirmar a leitura aqui por um desencargo de consciência. A camada córnea ou camada queratinizada, né, que é aquela que produz queratina, corresponde a um extrato de células mortas e achatadas. Tá perfeito, tá, pessoal? Isso aqui está certo. Essa camada córnea, ela está aqui em cima, tá? Ela está aqui, ó. Nessa figura aqui, ó. Bora que eu vou achar. Vambora que eu vou achar. Calma. Aqui, ó. Essa camada córnea é essa camada aqui de cima. Beleza? Isso aqui é a camada córnea da epiderme. Padrão, sucesso total. Cadê você? Extrato de células mortas e achatadas. Você acabou de ver. É isso mesmo. Volta o vídeo aí, meu filho, se tu se perdeu. Tá? Então 1 e 3 corretos. E a 4 está errada por algum motivo. Ele disse que a hipoderme, que é aquela lá embaixo, é a camada mais profunda da pele, ok? Na qual se nota a ausência do tecido adiposo. Não, a ausência não. Dependendo do estado nutricional da pessoa, você acha gordura sim, tá? Gordura você vai achar sim. Tecido adiposo é gordura, você consegue achar gordura na hipoderme, ok? Então existe um erro conceitual aqui no item 4, gabarito, letra C. 9. Caiu na banca CETRED 2019, lá no estado do Ceará, para professor de ciências. Eu quero o gabarito sem ler a questão direito. Sacanagem, né? Vambora. As glândulas multicelulares. Ou... Acabou a porcaria da água. As glândulas multicelulares, ou glândulas propriamente ditas, elas são formadas através da invaginação de células epiteliais em direção ao tecido conjuntivo. Se no processo de invaginação estas células mantiverem o contato, né, com a superfície do epitélio de origem através de ductos, elas vão receber o nome aí de glândulas exócrinas. Marque a alternativa que indica um exemplo de glândula secretora
de uma substância oleosa. Meu Deus do céu. Que é encontrada aí na pele dos mamíferos. Substância oleosa, meu filho. Não tem como ser saliva. Não tem como ser glândula mamária que sai o leite ali. Ah, mas o leite tem gordura. Eu sei, mas já tem que secretar uma substância oleosa. Ponto. Suor, sudorípara, não. Ah, mas o meu suor é meio gordurento. O que é gordurento é a glândula sebácea. É ela que está soltando o sebo, que é a gordura do seu corpo, ok? Então o gabarito é a letra E. E pra gente ir embora, pra dormir, banca AOCP 2019, Universidade Federal, Universidade Federal, sei lá, UFRB, não sei o que é isso não. Técnico em laboratório, tá? Microscopia. Eu adaptei a questão porque eu acrescentei uma letra a mais. Constituído, olha que maneira essa questão, conceitual, tá? Isso aqui é uma questão conceitual. Só para saber se você sabe do que eu estou falando. Constituída por células poliédricas, justapostas, ou seja, uma pertinho da outra, entre as quais há pouca substância extracelular, ou seja, pouca substância entre as células. Esse tecido pode ser dividido em dois grupos. De acordo com a sua estrutura e função. Revestimento e glandular. Revestimento e secreção. Secreção e glandular é a mesma coisa, tá, pessoal? O enunciado refere-se, então, a qual tecido? Pelo amor de Deus. Meus amores, gabarito B de Belo. Fiquem com Deus. Bons estudos. Cai pra dentro. É difícil. Próximo vídeo, a gente vai falar de tecido conjuntivo. Beleza? Vamos tentar falar rápido do conjuntivo. É muita coisa dentro dele. Mas eu quero esmiuçar uns detalhes ali. Ósseo, sangue, né? Hematopoético. Falar um pouquinho ali da parte da cartilagem, enfim. Porque você precisa dominar esses conhecimentos desses tecidos para que você, quando for abrir um cadáver, você tenha essa noção, tá? Porque um técnico de laboratório, um técnico de necropsia, um auxiliar de necropsia tem que ter esse domínio ali corpóreo do que você está fazendo. Beleza? Mete bronca aí, bons estudos. Vamos acelerar isso daí, vai dar tudo certo na sua prova agora em janeiro de 2022. Forte abraço, curta, compartilha, tamo junto. Pode meter bronca, pode brigar aí no vídeo, pode falar mal, pode falar bem. E é isso aí. Me siga também no meu Instagram, tá, pessoal? @professorbelo com 2 L's. Só me adicionar lá, pode mandar mensagem, inbox. Porra, não entendi, manda áudio. Não tô entendendo mais nada, me dá aula particular, me ajuda. E a gente tá aí pra isso. Valeu? Forte abraço, 2022 começando, tamo junto. E até a próxima.